Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias! Está no ar o Expresso, programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br. Você pode nos acompanhar também no Instagram, @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira e o assunto da semana é a morte do ex-governador do Espírito Santo, Max Mauro, que faleceu na madrugada de quarta para quinta-feira, aos 87 anos de idade, depois de passar 60 dias internado por conta da pneumonia. Vamos falar um pouco do legado e trajetória dele. Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com as dicas de cultura no Espírito Santo. Na madrugada dessa quinta-feira, faleceu o ex-governador Max Mauro, segundo governador eleito após a redemocratização do país, tendo o estado comandando o executivo capixaba entre os anos de 1987 e 1991. A causa da morte foi insuficiência renal aguda, segundo os familiares, depois de mais de dois meses internado, inicialmente por conta de uma pneumonia. O velório acontece até o meio-dia de sexta-feira, dia 15 de novembro, de onde sairá um cortejo até o cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, onde vai acontecer o sepultamento às 15 horas da mesma sexta-feira. Max Mauro é pai de Max Filho, ex-prefeito de Vila Velha e ex-deputado federal, e Márgia, além de deixar 4 netos e 4 bisnetos. Há 7 anos, o ex-governador veio ser diagnosticado com Alzheimer. Como lembra o registro do jornalista Roberto Junquilho no Século Diário, Max Freitas Mauro era médico, foi um dos políticos mais influentes no estado do Espírito Santo, com atuação também no cenário nacional. Ele nasceu no dia 11 de março de 1937, sendo filho de Saturnino Rangel Mauro, sindicalista, fundador do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, foi vereador e deputado constituinte, inclusive. O Saturnino, então, herdou a política aí já de família, né? O Max Mauro cursou medicina em Salvador, mas voltou ao Espírito Santo, tendo iniciado sua atuação política se elegendo prefeito de Vila Velha pelo MDB, partido de oposição ao regime militar instaurado no Brasil após 1964. Isso foi em 1970 que ele foi eleito. Em 74, o Max Mauro assume como deputado estadual. Em 79, como deputado federal, sendo reeleito em 1982. Já em 1986, foi candidato ao governo do estado pelo PMDB, né? Agora, então, depois da reabertura do pluripartidarismo, e ele derrota então o Elcio Álvares, candidato do PFL, que havia sido governador eleito de forma indireta pelo partido da ditadura, o Arena, né, anos anteriores. No meio do mandato, o Max Mauro muda para o PTB, partido, como já dissemos, teve seu pai como um dos fundadores do Espírito Santo, na esteira do trabalhismo liderado pelo Getúlio Vargas. A gestão do Max Mauro deixou vários legados aí para o Espírito Santo. O projeto Memórias Fotográficas, tratamento e digitalização do acervo fotográfico do ex-governador Max Mauro, né, reúne aí quase 10 mil imagens, estão disponíveis na internet, o link está disponível aí na descrição do programa. Traz algum desses momentos, né, que são, por exemplo, a inauguração da terceira ponte e do sistema Transcol. A ponte, no caso, foi realizada e construída em gestões anteriores, né, mas coube ao Max finalizar e inaugurar essa obra no governo, né? E o Transcol, por outro lado, foi concebido no próprio governo do Max Mauro, representou uma grande unificação e simplificação do sistema de transporte público na região metropolitana da Grande Vitória, que, apesar de suas limitações, dificuldades, permanece até hoje, né, no cotidiano dos capixabas. Outra questão é a atenção às causas ambientais, que foi um ponto que mereceu destaque, né, na atuação do Max Mauro como governador do Espírito Santo. Inclusive, a reportagem do Século Diário, Roberto Junquilho, relembra que no fim do mandato, em 1979, o governo de Max interditou os 2 altos fornos da Companhia do Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica de Tubarão, né, hoje a Vale e a ArcelorMittal, respectivamente, né, que também perduram aí na história e são os principais poluidores atmosféricos da região metropolitana da Grande Vitória. Foi uma paralisação que durou apenas um dia, mas foi um ato que teve repercussão nacional e forçou a assinatura
de um termo de compromisso das empresas com o governo, né? O primeiro acordo do tipo no Estado. Max também, durante sua gestão, fez críticas, né? Enfrentou outras grandes poluidores do Estado, e em sua gestão também foi criada pela primeira vez uma Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Com uma longa trajetória na vida pública, o Max Mauro também é lembrado, né, por muitos por ter uma carreira aí ilibada, né, manteve um compromisso ético tanto na gestão pública como na defesa da democracia. O ex-governador chegou a tentar voltar ao cargo máximo do Executivo Capixaba, foi candidato em 1994 e em 2022 foi derrotado aí, respectivamente, pelo Vitor Buarque e pelo Paulo Artung. Seu último mandato na política foi como deputado federal entre os anos de 1999 e 2002. Depois ele teve outras tentativas aí eleitorais e não teve sucesso. Resolveu aí se retirar oficialmente, né, das disputas eleitorais. E essa é um pouco do resumo, né, do que representa o Max Mauro. Deixamos aí nossa solidariedade a toda a família, todos os amigos. Foi uma pessoa realmente marcante, importante na política capixaba, e também que deixou, né, muitas pessoas queridas, né, certamente. Bom, terminado aí nosso momento do assunto da semana, vamos para o giro de notícias. Bom, a primeira manchete é que PL higienista é rejeitado na Câmara em votação antecipada em Vitória. O projeto de lei, né, que a gente comentou no programa da semana passada, acabou sendo derrotado na Câmara. Uma articulação da base atendeu ao interesse do prefeito Lourenço Pasolini após reações da Igreja Católica, né, inclusive o posicionamento do próprio arcebispo, né, Dario Campos, levou o prefeito a dar uma recuada, conversou com sua base e parte dela aí acabou votando contra e derrotando esse projeto. Outra notícia da semana na política: campeão de votos, prefeito de Viana reforça a liderança na Assembleia. Projeto aprovado por deputados estaduais foi uma das bandeiras de campanha do Anderson Bueno. Você pode saber mais sobre esse tema no seculodiario.com.br. Outro prefeito aí que entrou no noticiário é Enivaldo dos Anjos, também ex-deputado. Ele lançou um livro e já antecipou a corrida ao Senado para as eleições de 2026. Então, Enivaldo dos Anjos desfaz os rumores que poderia ser candidato a vice-governador e se colocou aí como possível candidato ao Senado, que já levou aí a um bafafá e uma discussão nos meios políticos. Notícia também que promotor pede afastamento de presidente do PROCON por assédio eleitoral. Letícia Coelho teria coagido servidores do órgão a participarem da campanha de Luiz Paulo à Prefeitura de Vitória pelo PSDB. Mais uma notícia também: o sacolejo eleitoral, a coluna socioeconômicas, fala que o anúncio de união entre os candidatos Érica Neves e José Antônio Nefa Júnior mudou a configuração da disputa à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo, a OAB-RS. A eleição acontece no próximo dia 22, são milhares, né, de aptos a votar na eleição, né, de quem conheceu o candidato, o atual presidente Risch, continua à frente, ou se haverá uma mudança. São 3 chapas que restaram, e depois do anúncio do Nefa Júnior de que renunciaria em apoio a Érica Neves, a disputa fica assim mais acirrada e o resultado vai sair aí a partir do dia 22, teremos essa decisão. Falando aí dos movimentos sociais, fim da escala 6x1 mobiliza protesto na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Atos unificados estão acontecendo nessa sexta-feira em vários municípios do país, reivindicando aí a modificação e revisão nas leis trabalhistas. No caso do Espírito Santo, né, o projeto, a manifestação vai acontecer ali em frente à Assembleia Legislativa. Os deputados Jaqueline Rocha e Helder Salomão, ambos do PT, foram os únicos até o momento que assinaram, né, a favor deste projeto de lei, que já vai poder começar a tramitar na Câmara. Já teve o mínimo de assinaturas necessárias, né? Espírito Santo, só para lembrar, a manifestação será a partir das 14 horas em frente
a Assembleia Legislativa nessa sexta-feira de feriado, 15 de novembro. Outra notícia é que o movimento quer audiência em Setiba sobre a privatização do Parque Paulo César Vinha. A sociedade civil foca em mobilização popular e protestos para resistir ao programa estadual que prevê concessões nos parques estaduais. Notícia também que a Fundação Palmares visita a comunidade quilombola neste sábado. O Córrego do Felipe reivindica certificação do território, evitando a reintegração de posse. Justiça Federal absolve Vale, Samarco e BHP por crime da Samarco. Atingidos apontam violações do sistema judicial e esperam reparação internacional. Mais uma notícia aqui: Defensoria quer paralisar obras de condomínio no Morro da Guaibura. Parecer em ação judicial aponta destruição ambiental e presença de indígenas na área. Na TV Século, nossas entrevistas, temos a Politicast com a professora Valdirene, que foi eleita pelo PT para a Câmara de Vereadores de São Mateus. Ela diz: quero que outras meninas pretas me vejam e queiram estar nesse local. Outra entrevista bem interessante, o título é Música de Artista do Espírito Santo, concorreu ao prêmio Grammy Latino. Nós conversamos com o Bruno Calimã. Ele compôs sucessos de Luan Santana, Gustavo Lima, Luísa Sonza e outros artistas aí muito conhecidos, grandes hits nacionais, como Camaro Amarelo, por exemplo, né? Só para citar um, o Chico, da Luísa Sonza, que concorreu ao Grammy. E, de fato, aí, ele é baiano, né? Mas reside em Vila Velha, passou boa parte da sua vida aqui no Espírito Santo e conta um pouco para a gente como é que é, né? Se aí compositor, inclusive, está lançando um disco autoral aí, que começou a entrar agora nas redes, então tem muita conversa legal com o Bruno, que é aí um fabricador de grandes hits, né, que ainda é pouco conhecido em sua carreira solo. Nós lembramos que todo esse conteúdo que trouxemos está disponível gratuitamente em seculodiario.com.br, então assim que você terminar o programa, pode entrar lá para se aprofundar um pouco no que você mais interessar. Tá bom? Vamos agora com nossas atrações culturais no bloco de rolê. Estreou nessa quarta-feira no Museu de Arte do Espírito Santo, o MAIS, que fica no centro de Vitória, a exposição Favela é Giro. Se trata de uma exposição itinerante do Museu das Favelas de São Paulo. A mostra busca levar arte contemporânea periférica para diversas regiões do Brasil. São, ao todo, 20 obras que celebram as favelas brasileiras, explorando suas complexidades, belezas e desafios. A exposição tem entrada gratuita, fica no MAIS até dia 15 de dezembro, com funcionamento de terça a sexta-feira, das 10 às 18 horas, e aos sábados e domingos, das 10 às 16 horas. Nesse fim de semana de feriadão, tem também uma boa pedida, que são os Jogos Tradicionais Indígenas. Acontece na aldeia de Caíras Velhas, em Aracruz. A abertura é na noite de sexta-feira, a partir das 18 horas, na cabana central da aldeia, onde acontecem também as atividades durante a semana. No sábado, a programação começa às 8h30 da manhã com um café da manhã coletivo, seguido de apresentações culturais e competição, as eliminatórias, nas diversas modalidades. A programação de sábado vai aí até a madrugada com várias atrações, terminando com shows musicais. No domingo, a programação retorna um pouco mais tarde, 10 da manhã, com as finais das competições nas diversas modalidades, a partir das 13h30 e a cerimônia de encerramento às 18 horas. Na semana que vem, a atração, na terça-feira, dia 19, a partir das 17 horas, é o Samba da Igualdade, que acontece na Escadaria da Piedade, no centro de Vitória. É um evento realizado pela Central Única dos Trabalhadores, a CUT, faz alusão ao Dia da Consciência Negra e vai ter atrações como o grupo Só Sambando e a bateria da Escola de Samba Unidos da Piedade. Então, terça-feira, a partir das 17 horas. E no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, acontece o evento Dia de Aquilombar, no Espaço Cultural Casa Raiz, que fica em Viana, mais especificamente em Marcelo de Noronha. O evento vai ter uma programação com música, slam, roda de conversa, cineclube, hip hop, culinária e a Feira Preta Sankofa. Começa cedo, viu? 9h30 da manhã, já estão rolando as atividades que vão até às 7 da noite. E é isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico de Estel Miranda e reportagem de Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Elaine da Globo e Maria Friedrich. Gostou do nosso programa? Envie sua opinião, sugestão,
Curta, compartilhe, ajuda a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa independente capixaba. Continue nos acompanhando no noticiário em seculodiario.com.br. Siga já os canais do Século Diário no YouTube e nas plataformas de áudio para receber em primeira mão os conteúdos multimídia. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo! Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.